Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 432. O tema hoje é o tema reencarnação. Então, você percebe que não é encarnação, é reencarnação, né? Capítulo 11, a Gênese, vamos dar sequência. Na reencarnação aqui, Kardec diz assim: o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Às vezes, por falta de conhecimento, a pessoa questiona, mas qual a finalidade, qual a necessidade, qual a importância de se reencarnar? Primeiramente, nós não podemos nos esquecer que primeiro existe a encarnação. E justamente pelo fato da encarnação, justamente pelo fato do livre-arbítrio, é óbvio que a encarnação, ela não foi concedida, ou melhor, ela não é concedida por Deus ao princípio inteligente para poder se desvirtuar, e sim para que ele cresça da mesma forma como desde o princípio, quando simples e ignorante, ignorante de conhecimento, simples de natureza, que não tinha conhecimento nenhum. Então, na encarnação, que é a primeira, o indivíduo, em vez de optar pela porta estreita, ele opta pela porta larga. E por esse motivo, ele contrai débitos, ele fere os desígnios das leis de Deus. Ele fere um aqui, ele fere outro ali, ele fere outro lá. Você entendeu? Às vezes, imperceptivelmente, a pessoa fere, porque o processo é tão sutil que a pessoa não percebe. Às vezes, é hábito da pessoa daquela forma agir. Mas não é costume da outra pessoa lidar com atitudes como
as quais. Por isso, para angariar inimigos é a coisa mais fácil. É só você não se colocar no lugar do próximo. É só você não sentir o que o outro sente. Eu costumo agir da seguinte forma: antes, de proferir, antes de eu dizer alguma coisa a alguém, eu procuro me colocar no lugar daquela pessoa. Você entendeu? Para mim ver se de fato eu conseguiria aceitar com resignação, com humildade, com paciência, aquilo que eu tenho vontade de dizer a outra pessoa ou às outras pessoas. Porque às vezes a gente, por hábito, que precisa ser corrigido em nós, porque se aqui nos encontramos justamente para nos corrigirmos, às vezes por hábitos sem educação. Nós ferimos tantas pessoas, nós magoamos tantas pessoas, nós chateamos tantas pessoas. E interrogado, você magoou alguém. Eu? Quando? A pessoa não se dá conta, porque a pessoa está tão viciada naquelas atitudes, está tão viciada, que para ela aquilo é normal. Mas para outra pessoa e perante os desígnios de Deus, não é normal. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: orai e vigiai. Então, por mais que eu digo, por mais que eu falo, mas eu meço tanto para dizer as coisas, e pode ter certeza de que quando eu digo algo que não condiz com os desígnios de Deus, eu me encontro sobre uma influência muito grande, negativa, que me leva a dizer aquilo àquelas pessoas justamente para poder magoá-las. Mas quem me conhece sabe que eu não sou assim. Então, na encarnação, nós contraímos muitos vícios. O princípio inteligente, ele contrai muitos vícios. Vícios esses que o acompanha. Inclusive, durante um bom período, na fase de
Homo sapiens. Isso está na doutrina dos espíritos, não é invenção nossa. Às vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar, porque às vezes não lê, e quando lê não assimila, quando assimila não põe em prática. Porque nós estamos cansados de saber que existe centenas de espíritas que têm um conhecimento melhor que Kardec. Você está entendendo, né? Entre aspas. Mas não basta conhecimento. É preciso pôr em prática. E na hora da prática é que a pessoa se perde. Por quê? Por causa do excesso de orgulho, de egoísmo, de inveja, de ciúme. Então significa que a pessoa deve voltar lá para sala de aula, onde é ministrado cursos de espiritismo. Luiz, você está falando sobre reencarnação? É óbvio. É lógico que eu já estou falando. Então essas pessoas devem voltar lá para a classe de aula onde é ministrado cursos de espiritismo. Porque não basta você ter conhecimento. É preciso pôr em prática. É preferível nem ter conhecimento e agir corretamente do que ter conhecimento e não pôr em prática e não exemplificar. E eu conheço milhares de espíritas que agem dessa forma. Você não me vê em bares, eu não fumo, eu não bebo, nada contra. É necessário a socialização. É necessário. Mas desde que a pessoa ali separe o joio do trigo. Desde que você vá ao encontro dos amigos, com os amigos, com o pensamento voltado a Deus e a Jesus e aos bons espíritos, para que aquelas energias não te desestruture. É preciso que você mantenha a pose. Eu vou repetir. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para os enfermos. Ele não veio para os sãos, porque na terra não existe sãos. E aquele que pensa que é melhor que outras pessoas, mostra através dessa atitude que ele ainda se encontra bastante enfermo. Conhecimento amealhado, armazenado, é ferramenta das traças. Nós precisamos deixar de lado esse orgulho, esse egoísmo. Eu frequento uma casa espírita. Vou abrir o jogo agora com relação à casa espírita que eu frequento. Eu frequento uma casa espírita que já vai para uns 10, 12 anos, acredito. Eu não me preocupo muito com o tempo, né? Mas desde quando nós fundamos essa casa, não passa de 2, 3 membros
dentro da casa. Por que não mais? Porque os que lá se encontram são faraós. Você sabe o que significa faraó, né? Os que lá se encontram não passam-se de obsessores da casa. Porque o professor já disse, nesta casa nós priorizamos a qualidade e não a quantidade. De forma que todo mundo que chega para trabalhar é tido por muitos como se não prestassem para trabalhar. Ao ponto, lamentavelmente, uma hora a espiritualidade pode vir e pode pôr, fechar a casa. Porque existem os obsessores dos encarnados e os obsessores desencarnados dos encarnados. Jesus nos disse, minhas ovelhas se reconhecerão por muito se amarem e não por muito se odiarem. Cadê a união? Cadê o processo homogêneo? Cadê a perseverança de todo mundo? De todos que o professor Eurípides reuniu naquela casa? Ninguém está sendo perseverante. Ninguém está sendo assíduo. Ninguém está passando por cima de tudo. O orgulho está falando mais alto. O orgulho inflamado. O professor um dia trouxeram o meu conhecimento, reuniu algumas pessoas dentro da câmara e disse-lhes: a partir de hoje, eu estou entregando o Luiz Antônio a vocês. E explicou vários itens aos amigos integrantes. Ingratidão do Luiz Antônio? De forma nenhuma. Mas se o Luiz Antônio não dá os pulos dele, as trevas já teriam levado ele para as regiões umbralinas. E aqueles que vão para as regiões umbralinas são esquecidos por aqueles que aqui na Terra se encontram e só são lembrados quando aqueles que aqui se encontram pensam da seguinte forma: covarde. Mas se esquecem que covarde são aqueles que não arcaram com a responsabilidade. Aqueles que não abraçaram a responsabilidade.
aqueles que permitiram que o orgulho falasse mais alto. Agora eu faço uma pergunta. Abraçaram realmente a responsabilidade? Auxiliaram de fato o Luiz Antônio? Segundo o professor, não. E segundo a equipe espiritual, também não. Mas nós não podemos nos esquecer que se o Luiz Antônio vier a falhar, todos aqueles que receberam a incumbência hão de responder. Isso é lei. Até que não tenhamos conhecimento, nada nos é cobrado. Mas depois que adquirimos conhecimento, já nos é cobrado. E se quiserem puxar a orelha do Luiz Antônio, não adianta puxar a orelha do Luiz Antônio, pois venha falar comigo, Marcílio Colombaroli, que sempre no corpo físico fiz o possível e o impossível para ajudar esse rapaz. Porque não é fácil. É fácil falar do Luiz Antônio. É fácil. Mas não é fácil carregar a bagagem que ele tem sobre os ombros. Carregue. Porque depois que você carregar alguns quilômetros, você terá o direito de dizer o que você quiser dizer. Até lá, meça bastante para poder dizer. Irmão Marcílio é bravo. Não sou bravo. Enérgico com amor. Nunca que devemos passar a mão sobre a cabeça da pessoa. Porque assim ela dorme e esquece do compromisso. Assim ela cochila e esquece da responsabilidade. Cadê a assiduidade? Que cada qual que recebeu a responsabilidade do professor, que hajam pelo menos com dignidade com o Luiz Antônio. Chegue a ele, até ele, e diga-lhe: eu não vou continuar mais, porque eu não aguento. Mas ninguém tem o direito de deixar o Luiz Antônio na expectativa, na vulnerabilidade da influência das trevas. Dizer que Luiz Antônio está obsidiado é muito fácil, mas não raciocinam-se de que também contribuem ao transtorno do Luiz Antônio. Então chegue. Da mesma forma como aqui estou usando esse meio de comunicação. Que isso sirva para todos os espíritas. Assumam a responsabilidade perante nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assumir a responsabilidade perante as coisas mundanas é muito fácil.
Agora, assumir a responsabilidade perante nosso Senhor Jesus Cristo não é brincadeira. E se não tens capacidade, tens pelo menos direito de dar satisfação, já que foram todos convidados ao compromisso, à responsabilidade. Passar para o próximo vídeo, onde o nosso irmão que irá fazer o restante dos trabalhos. Irmão Marcílio, à disposição daqueles que desejarem.